Olá, capítulo 10 de Josué, do livro de Josué. Hoje é dia 26/1/2024. É para ser verão, mas aqui tá bem friozinho e o dia foi bem cansativo. Mas foi bem bom. Que dia bom. Glória a Deus. Josué capítulo 10 diz o seguinte. Agora são 22h40. 22h40, popular 20 para as 11. Adonai Zedek, Josué capítulo 10, versículo 1. Adoni Zedequi, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra, governada por um rei, e era maior ainda do que Ai. E os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedequi enviou mensageiros a Roam, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeon, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel, e esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon ajuntaram-se com todos os seus exércitos e secaram e atacaram a cidade de Gibeon. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeon e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam, os israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: meu Deus, sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. Meu Deus. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este. Um dia em que o Senhor obedeceu a voz de...
Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá. Mas foram descobertos e Josué ficou sabendo que eles estavam escondidos lá. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixe que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor, nosso Deus, já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava, e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laques e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá, matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram a Maquedá até a cidade de Libna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Libna o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e seu exército foram de Libna a Laques. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laques. E, como haviam feito em Libna, também em Laques mataram todas as pessoas. Então Horã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo. Não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram a Laques até Eglon, de Laques até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia, e mataram todos, como haviam feito em Laques. Aí Josué e seu exército subiram a Eglon até a cidade de Hebron, atacaram e tomaram a cidade de Hebron, mataram o rei e todos os moradores de Hebron e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como tinham feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei
e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debir e com o seu rei o mesmo que havia feito com Hebron e Libna e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gazá e toda a região de Gósen até Gibeon. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Amém.